Olá, meu nome é Guilherme e nessa aula falarei um pouco sobre ondas eletromagnéticas e como elas são utilizadas em diversas tecnologias do nosso dia a dia, promovendo conectividade sem o uso de fios ou cabos. Você já deve ter ouvido falar no termo wireless. Wireless significa sem fio. Existe uma gama de tecnologias que possibilitam a transmissão de dados sem a utilização de cabos. Ao invés de cabos, são utilizadas as ondas eletromagnéticas. Essa tecnologia está presente em diversas aplicações do nosso dia a dia, como na telefonia sem fio, na TV, no rádio e no Wi-Fi, por exemplo. Mas o que são ondas eletromagnéticas? Podemos exemplificar as ondas eletromagnéticas utilizadas em telecomunicações com a luz. A luz é uma onda eletromagnética visível, mas as ondas eletromagnéticas do Wi-Fi, por exemplo, não são. O espectro eletromagnético é gigantesco e nele se encontram todos os serviços que utilizamos que operam sem a necessidade de cabos. Na imagem, temos um exemplo de sistema de comunicação que utiliza ondas eletromagnéticas como meio de transmissão. O sistema é composto por um transmissor e um receptor. Para que ocorra a transmissão, o transmissor gera uma onda eletromagnética, essa onda é propagada no ar pela antena, chega na antena receptora e é capturada pelo receptor. Podemos descrever que ondas eletromagnéticas são formadas pela interação de um campo elétrico e um campo magnético variantes no tempo, que se desprendem do dispositivo gerador, no caso a antena, e se propagam no ar. Essa onda é gerada a partir de um sinal, uma corrente elétrica variável. Essa corrente, por sua vez, gerará um campo magnético em torno de si. Para descobrir o sentido do campo elétrico, utilizamos uma regra bem simples, a regra da mão direita. Basta posicionar o polegar da mão direita paralelo ao sentido de uma corrente elétrica, e os outros quatro dedos representarão o sentido do campo elétrico gerado por aquele condutor. Esse campo elétrico gerado pela corrente elétrica também é variável. Varia de intensidade à medida que o tempo passa. Esse campo elétrico variável gerará um campo magnético também variável. Por sua vez, esse campo magnético gerado irá originar um outro campo elétrico, também variável, que gerará outro campo magnético, que também é variável. Essa interação, essa geração mútua entre o campo elétrico e o campo magnético é o que origina a onda eletromagnética. A figura mostra todo o espectro de frequência de ondas eletromagnéticas que utilizamos nos mais variados serviços de telecomunicações. As ondas baixas são as utilizadas no sistema de transmissão elétrica. É onde se localiza a frequência da corrente alternada que você recebe na tomada da sua casa, por exemplo. Nas ondas de rádio, temos as frequências utilizadas em serviços de rádio e TV. As microondas, temos os serviços de Wi-Fi e GPS, por exemplo. No espectro infravermelho, temos as frequências utilizadas nos feixes de luz que trafegam pelos cabos de fibra óptica e o infravermelho do controle remoto. Após isso, temos todo o espectro de luz visível. Depois do espectro de luz visível, entramos na faixa de frequência de ondas ionizantes. Ondas ionizantes são ondas eletromagnéticas capazes de penetrar no átomo e remover elétrons, gerando íons. São as ondas ultravioletas, temos na radiação solar, os raios X e os raios gama. Elas são perigosas pelo seu potencial cancerígeno devido à característica de serem ionizantes. Na propagação de ondas eletromagnéticas, assim como a luz, ocorrem fenômenos resultantes da interação dessas ondas com o meio que elas se propagam. Citaremos três exemplos desses fenômenos: a atenuação, a reflexão e a interferência. A atenuação ocorre quando uma onda eletromagnética perde energia devido à distância ou obstáculos que existem no caminho de propagação da onda. Tanto o tipo do material quanto o seu volume e a quantidade de obstáculos podem prejudicar a propagação do sinal. Uma parede de concreto será uma barreira bem maior que uma fina parede de gesso, por exemplo.
Até mesmo pessoas podem ser potenciais causadores de atenuação. Em multidões, um sinal também pode ser afetado. A reflexão ocorre quando uma onda é refletida, alterando a direção de propagação, quando ela atinge um objeto. Eletrodomésticos, espelhos e estruturas metálicas são os mais comuns causadores de reflexão de sinal. A interferência é quando dois sinais, transmitidos em frequências similares, se misturam e perdem a sua característica original. Dessa forma, os dois sinais são perdidos, tornando-se ilegíveis para sistemas de telecomunicações. Para experimentar o funcionamento do sinal Wi-Fi dentro de ambientes, desenvolvemos um protótipo de um ponto de acesso Wi-Fi utilizando uma plataforma chamada ESP32 e uma bateria. Agora, faremos uma análise utilizando o software Wi-Fi Analyzer. Esse software ele tem a função de fazer uma análise das redes Wi-Fi próximas a um dispositivo. Vamos iniciar aqui o Wi-Fi Analyzer. Basta clicar nesse botão Start. Ele vai iniciar um scanning, né? Ele vai começar a verificar todas as redes Wi-Fi que o meu dispositivo ele consegue alcançar e vai gerar aqui para mim uma lista. Então, todas essas redes aqui que ele identificou e classificou aqui para mim, meu dispositivo ele tem acesso. E através dessa interface, principalmente através desse gráfico aqui abaixo, eu consigo verificar e analisar a potência que está sendo entregue por cada uma dessas redes ao meu dispositivo, né? A força do sinal do Wi-Fi que o meu dispositivo consegue captar, tá? Aqui, o programa listou para mim todas as redes Wi-Fi que o meu dispositivo tem acesso, tá? E na lista aqui eu vou verificar principalmente duas características das redes, né? Que é principalmente aqui o ID, né? Para identificar qual rede aqui eu estou me referindo, e a potência do sinal que o meu dispositivo está recebendo, tá? A potência está aqui nessa aba, nessa coluna aqui, Signal, e essa potência está descrita em dB, tá? Quanto menor esse sinal, melhor. Quer dizer que o sinal ele está mais forte, né? Que o sinal do Wi-Fi está mais forte, ele tem mais potência, ele é melhor para ser utilizado, tá? E aqui abaixo eu tenho esse gráfico, tá? Que é a coluna vertical, né? O eixo Y, ele me mostra aqui a unidade de potência, tá? Em dB. E eu tenho aqui abaixo no eixo X, né? No eixo da vertical, eu tenho os canais de comunicação do Wi-Fi. Então, o espectro eletromagnético que o Wi-Fi utiliza, ele é dividido em canais, que são faixas de frequência que são divididas para que o Wi-Fi funcione. Então, a primeira observação que eu posso fazer aqui dessa análise que a gente está fazendo é a quantidade de redes que estão na mesma área, né? Que estão acessíveis pelo meu dispositivo. São cerca de 20 redes. O meu dispositivo consegue captar sinal de 20 redes diferentes. Então, essa poluição, né? Essas diversas redes localizadas no mesmo local é o que causa o fenômeno da interferência, né? Eu tenho duas redes que, no caso aqui, utilizam o mesmo canal de comunicação, a mesma frequência, né? Elas vão se interferir, tá? O uso de ambas as redes será prejudicado. Por exemplo, aqui no gráfico abaixo, eu consigo verificar duas redes que estão nessa condição, que é essa rede rosa e essa rede azul. Elas estão localizadas no mesmo canal de comunicação, né? E na mesma faixa de frequência, tá? A única coisa que diverge dessas duas redes é a potência que o meu dispositivo está captando delas, né? Então, essa rede rosa, que provavelmente é uma rede que está mais próxima que a rede azul. Então, por exemplo, se eu quisesse utilizar essa rede azul para acessar a internet, eu ia ter problemas, tá? Essa rede aqui, ela está atenuada, ela está com um sinal mais fraco do que deveria, devido a esse problema aqui da interferência, né? E como eu posso utilizar esse programa para melhorar a qualidade do sinal Wi-Fi da minha casa? Basta eu verificar dentro dos canais disponíveis para o Wi-Fi
qual é o canal que está menos populado, qual é o canal que está sendo menos utilizado pelas redes. Então, se você verificar aqui no gráfico, esses canais aqui estão mais ao fim do espectro, né? Esses canais aqui, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, são os melhores canais para que eu possa configurar a minha rede Wi-Fi, tá? Se eu configurar, por exemplo, mais uma rede dentro dessa faixa do canal 1 até o canal 7, onde já possuem essas duas redes aqui, né, que estão bem próximas, com certeza o sinal do meu Wi-Fi vai ser afetado por essas redes, tá? O fenômeno da interferência causará a atenuação, né, o enfraquecimento do sinal da minha rede, tá? Agora, apresentarei para vocês essa questão aqui do Enem de 2013, que trata um pouquinho sobre esse tema da propagação de ondas eletromagnéticas. O enunciado diz o seguinte: em viagens de avião, é solicitado aos passageiros o desligamento de todos os aparelhos cujo funcionamento envolva a emissão ou a recepção de ondas eletromagnéticas. O procedimento é utilizado para eliminar fontes de radiação que possam interferir nas comunicações via rádio dos pilotos com a torre de controle. A propriedade das ondas emitidas que justifica o procedimento adotado é o fato de. O enunciado ele já apresenta para a gente a resolução da questão. Se você verificar, ele diz aqui: o procedimento é utilizado para eliminar fontes de radiação que possam interferir nas comunicações. Interferência. O que causa interferência, pelo que a gente já estudou aqui nessa aula? São dois sinais que possuem frequências próximas, né? Dois sinais que estão dentro da mesma faixa ou em faixas vizinhas, né? Dentro do espectro eletromagnético. Então, a resposta correta para essa questão seria a alternativa E, terem frequências próximas. Como apresentamos, o Wi-Fi também é utilizado em projetos de telemetria e internet das coisas, que são temas que serão abordados nessa série de vídeos. Muito obrigado pela atenção.